Boa tarde a todos, obrigada a cada um que já está sintonizado aí no nosso canal do YouTube. Hoje nós estamos apresentando o nosso terceiro webinário do projeto Plus Size Indoor. Esse momento que a gente aproveita da quarentena para adquirir conhecimento e para conversar com pessoas que dificilmente fora desse período a gente teria oportunidade. Então, hoje nós estamos recebendo aqui os 3 finalistas participantes do projeto Talento Brasil de Moda Plus Size, o concurso que nós fizemos no ano passado, a Associação Brasil Plus Size realizou. Foi um projeto que durou praticamente o ano todo e no final do ano nós tivemos a apresentação, o desfile que aconteceu na Escola de Negócios e nós trouxemos hoje eles aqui porque com certeza eles têm uma experiência muito rica em conhecimento de mercado plus size, de moda plus size, desculpa, de projeto, né, e concepção de produto, porque eles tiveram que se dedicar, pelo menos por 6 meses, em cima de um projeto muito interessante que eles realizaram dentro do concurso Talento Brasil de Moda Plus Size. Então, eu quero já receber com muito carinho cada um de vocês, uma honra estar com vocês aqui, muito obrigada por vocês terem topado participar e estarem conosco. E eu quero já começar jogando a bola para vocês, para vocês se apresentarem. Vamos começar então. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Obrigada pelo convite. Então, para quem não me conhece, eu chamo Mariana, sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, para ser mais específica. E a minha formação era como designer gráfico. Mas eu acho que, como grande maioria das pessoas que são plus size, eu sempre senti muita necessidade dificuldade, na realidade, de encontrar roupas que coubessem, mas não só coubessem, mas expressassem quem eu sou. Eu acho que isso é muito recorrente, né, entre as mulheres gordas e os homens também, mas eu vou falar desse viés feminino. E aí, eu resolvi entrar para um curso de modelista, né, para virar modelista de vestuário no Senac, e no Senai, quer dizer. E aí, o que acontece? Eu fiquei sabendo do concurso de vocês e achei uma oportunidade muito especial de poder propor alguma coisa, né? Assim, o concurso, ele deu essa possibilidade da gente tentar mostrar um pouco do que a gente quer, do que a gente acredita, né? E, assim, a moda plus size, ela tem um público muito diverso, né? Que geralmente, até um tempo atrás, quando ainda existia só as lojas de tamanhos especiais, que era quando eu era adolescente, as roupas eram simplesmente grandes. Elas não tinham nada em questão de estilo, né? Assim, eu nunca me sentia representada porque era geralmente roupa de velho. Tem uns 5 anos que eu sinto que isso começou a mudar. Mas ainda é um mercado aberto, porque as pessoas têm uma tendência de colocar a moda plus size como se ser gordo fosse um tipo de pessoa, só que na realidade ele engloba uma diversidade imensa de pessoas, de vidas, de vivências, de expectativas, né? Então, quando eu vi o concurso, eu fiquei muito feliz, porque era a possibilidade de ver outras pessoas que estavam pensando para o público plus size, então ter várias vozes que possibilitariam que nós, né, que eu me coloco também como consumidora, pudesse experimentar, que eu acho que isso que falta, né, para o público plus size, a possibilidade de experimentar coisas, o que é tão comum para a pessoa magra, né, para a gente não é. Então, assim, quando eu decidi fazer modelagem e trilhar esse caminho, era também para possibilitar que eu e outras pessoas tivéssemos opções, né? Eu acho que foi muito rico ver o trabalho de cada um, que é completamente diferente, né? E eu acho que é isso que é importante para a gente, principalmente nesse momento, né, que a gente está repensando a vida toda com o Covid, né? Então é um momento muito especial para a gente poder pensar mais profundamente nesse mercado plus size que está ainda engatinhando, que está crescendo, mas que tem muita possibilidade, tem muito chão ainda, né? Então,
mesmo para quem ainda não trabalha com o mercado plus size, é uma possibilidade de começar a focar nele, né? E entender um pouco desse público, que às vezes era bem visível, né? Então, é isso. Muito bom. Janice, boa tarde, seja muito Boa bem-vinda. tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui participando dessa live com vocês. Eu me chamo Janice Iscariote, sou do Rio Grande do Sul, de Getúlio Vargas. Eu trabalho com vestido de festa sob medida. Sou formada em design de moda e modelagem do vestuário pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E o que me levou a trabalhar com moda plus size, inclusive eu fiz o meu TCC de moda plus size, foi esse contato com o público no sob medida. Trabalhando com sob medida, eu vi quanto era difícil para as pessoas que precisavam de roupas maiores encontrar coisas bonitas, que elas se identificassem, que não fosse uma coisa tão simples. E realmente não é fácil trabalhar, não é simples trabalhar com o plus size. Ele é uma modelagem mais complexa, é uma modelagem mais especial. E o público está aí e ele precisa de roupa, a gente não pode ignorar. Então, é um público que eu gosto muito de trabalhar, porque tu vê que são pessoas que ficam muito felizes de ver que estão tendo a oportunidade de ter uma roupa, e isso é muito louco para a gente pensar que a roupa normal a gente encontra em qualquer lojinha, né? E isso merece muita atenção. Bacana. E agora a gente tem o Rogério. Oi, Rogério, como vai? Olá, tudo bem? Boa tarde, gente. Então, como a Marcela falou, meu nome é Rogério. Eu sou de São Paulo. E, assim, como as meninas falaram, né? O curso Plus Size, tanto para mim, eu acho que para todos os participantes, foi algo bem desafiador. O concurso, para mim, foi muito interessante, porque como a moda, né? Porque quando eu entrei na moda, eu sou formado em designer de moda e tenho alguns cursos de modelagem pelo Senai. Porém, eu nunca tive especificamente um curso de modelagem plus size. Então, quando eu entrei na moda, foi um desafio para mim, porque eu quis me desafiar através de aconteceu uma situação aqui em casa e aí eu não soube fazer e eu quis me desafiar e entrei vamos dizer assim, por brincadeira, acabei entrando na moda e sou apaixonado por essa área. E o concurso também para mim, foi esse desafio. Eu entrei no concurso exatamente para me desafiar. O concurso ele foi enviado para mim pelo coordenador da faculdade e por alguns amigos do Senai. E aí eu realmente falei, eu vou me desafiar e eu quero algo que eu quero entrar para me desafiar e aprender. E o concurso foi exatamente isso para mim. Ele me trouxe aprendizados que eu acredito que eu vá levar para o resto da minha vida, né? Então é muito interessante porque eu conheci um nicho que era completamente desconhecido para mim. E me trouxe, além desse conhecimento, me trouxe esse querer buscar mais, né? Que foi isso que o concurso me trouxe. Ele fez com que eu fosse buscar mais, conhecer mais esse público e entender esse público, né? Tipo, a defasagem que esse público tem, a defasagem que o mercado traz para esse público, né? Coloca para esse público. E é um público assim que eu me identifiquei muito. Hoje eu posso falar que eu sou apaixonado por esse público. E a cada dia que passa eu gosto mais. Eu acho muito bacana o fato de ver essas mulheres empoderadérrimas. Eu acho que a cada dia que passa o público plus size ele se empodera mais. E eu acho que tem que ser isso mesmo. E aí a gente, enquanto estilista, enquanto designer de moda, enquanto modelista, a gente tem que entender esse empoderamento e tem que fazer com que elas se sintam bem. Foi como a Mari falou, elas têm que se vestir e se sentir bem,
se vestir e ver e se ver naquela roupa, naquele look. Isso é importante, né? E isso me traz alegria quando eu entrei nesse concurso e eu conheci todas as modelos e elas se viram ali, se identificaram com aquela coleção. Para mim foi muito gratificante, porque como todas e como todos os estilistas que se candidataram, se inscreveram para esse concurso, tiveram desafios, foi isso que foi bacana, né? Eu acho que para todos os finalistas, quando a gente viu a coleção entrando na passarela, foi muito bom, porque a gente olhou e viu, falou, nossa, a gente conseguiu. Então, é isso que é a moda, né? Eu acho que é isso que nos faz gostar mais, é isso que me faz gostar da moda, é esses desafios. E o público plus size traz exatamente isso para mim. E a cada dia que passa eu vejo mais isso e eu quero mais esse desafio e quero mais esse público e quero mais me identificar com ele, mais estar próximo, mais aprender com ele, e é isso que eu quero. E é isso, gente. Legal. Vocês estavam falando, a gente estava conversando um pouco antes, né? E vocês estavam falando do desafio, né? Muitos saem da universidade ou do projeto, do curso, né? Da onde vocês estão vindo, sem nenhuma experiência em moda plus size, né? Sem nunca ter feito uma roupa, né? Em geral, a gente percebe que as faculdades não consideram muito a possibilidade de abrir dentro do curso uma linguagem para esse segmento, né? Uma forma de até incentivar os alunos a buscarem novos segmentos, inclusive o mercado plus size, ou inclusive a moda plus size, e muito pelo contrário, o que eu noto muitas vezes em muitas faculdades é o desincentivo, né? Às vezes o aluno ele até quer fazer um projeto e o professor fala, olha, não vai por esse caminho, não, ou fica desincentivando todo o tempo. Ele está fazendo o projeto e cada vez que ele apresenta uma parte desse projeto, tem dos professores assim, muitos nãos, né? Não, gordo não usa isso. Não, sem manga não dá. Não, modelo sereia não dá. Não, isso não funciona para gordo. Como que vocês veem, eu né? acho que, assim, se você... Pode falar, Mar. Aqui no Senai, eu vou falar da minha experiência. Aqui no Senai, como ele é voltado para a indústria, e a indústria da moda em Minas é bem forte, eles têm, muito antes pelo contrário, eles têm incentivado muito, tanto é que todas as últimas turmas que formaram, os projetos eram voltados para público plus size. É lógico que causa um certo estranhamento entre os alunos que não são plus size, mas eles topam, lógico, fazer, mas é porque, assim como eu imagino que tenha sido para o Rogério e para a Janice, não faz parte do universo, né? Assim, então, é um desafio. Para nós, para mim foi maravilhoso, porque quando eu entrei lá, eu entrei para isso, e ainda tive um incentivo muito grande da própria instituição para pensar isso, né? E o que eu acho interessante é que, realmente, o padrão que é usado na moda é completamente distinto, né, do corpo da pessoa plus size. E até, assim, eu sinto que existia, olhando pelos meus colegas também modelistas, que estavam cursando comigo, existe uma visão ainda equivocada do que é o corpo gordo, né? Assim, que tem muita gente que lá, né? Eu tô falando da minha experiência, lógico que eu não tô generalizando isso para todo mundo, mas tem muita gente que acha que o corpo oval é a pessoa gorda, ou que todo gordo tem um determinado biotipo, e não é isso, né? Essa que é o desafio de trabalhar com uma pessoa gorda, porque tem todos os biotipos possíveis, tem todos os tamanhos possíveis, né? Então, assim, eu reconheço que é um desafio muito grande, pensando enquanto indústria, fazer uma gradação, para criar uma padronagem de gradação para corpo gordo. Contudo, eu acho que é importante a gente colocar outras abordagens na forma de trabalhar o corpo, a moda plus size, que seria talvez nicho por biotipo, talvez, porque a moda plus size, você não pode colocar todo mundo como se fosse uma coisa só, não é mesmo? São pessoas muito plurais,
convivências muito plurais. E se a gente observar o movimento plus size no Brasil, ele nasceu quase que politicamente, de pessoas que querem se aceitar, né, que vai muito pela vibe do body positive, mas que exigem um respeito, uma visibilidade. E essas pessoas, elas que puxam o movimento, até que acho que os idealizadores de feira têm muito esse viés, né? Eu imagino que passa muito daquilo, assim, eu vejo as pessoas que produzem moda plus size aqui em BH, a maioria são compostas de mulheres plus size, que cansaram de esperar ter uma roupa e não achar, e falaram, eu vou fazer. E assim, o nosso mercado é muito feito de pequenos empreendedores, né? Então, por isso fica ainda mais difícil fazer uma gradação com toda a numeração, etc. Mas porque é difícil bancar isso, óbvio. Só que é importante, pelo menos, olhar para a moda plus size como um objeto de estudo, né? Que o corpo é diferente, as necessidades são diferentes, mas não a estética, necessariamente, né? Já foi esse o tempo em que... É lógico que, assim, eu acho que para eu falar corretamente isso, é importante eu fazer um recorte aqui. A moda plus size, ela tem a ver também com autoaceitação. E as mulheres gordas, elas estão em momentos diferentes. Tem mulheres que estão, as mais jovens, por exemplo, se sentem absolutamente confortáveis em mostrar muito o corpo, não tem nenhum problema com isso, sabe? Usam cropped, usam barriga de fora, braço de fora. E as pessoas, às vezes, mais velhas, mas não é necessariamente a idade, mas algumas pessoas ainda se sentem muito oprimidas, que eu nem falo que é pressão estética, é opressão estética. Se sentem muito oprimidas com relação ao fato de estarem muito longe do padrão. Então, assim, só isso já é suficiente para tornar a moda plus size extremamente complexa. Você não pode querer tratar todo mundo como se fosse a mesma coisa. Vai ter gente que realmente ainda precisa de uma roupa que seja mais tradicional, que ainda esconda, que ainda respeita um pouco aquelas regras do que pode e o que não pode. E tem outras pessoas que aceitam completamente o novo, que você pode explorar tudo. E aí é que entra o nosso papel como estudiosos, né, da moda e como produtores de moda, que é de ler esse público dentro dessa diversidade e escolher o que é melhor, assim, o que a gente consegue conversar com qual grupo. Eu gosto mais de trabalhar com o grupo das pessoas tradicionais. Beleza, tem um monte de gente assim. Eu gosto de uma coisa de vanguarda. Ótimo, também tem um monte de gente assim. E assim, dificilmente um pequeno produtor vai conseguir fazer do número 46 ao número 70. Infelizmente, é muito difícil. Só que eu acho que à medida em que as pessoas começarem a ver o público plus size como um público que movimenta a economia, que tem dinheiro, que quer ser visto com uma roupa que represente o que ele acredita, as grandes empresas também vão entrar nisso, que é o que está faltando nesse momento. E aí que vai tornar cada um de nós ainda mais importante para poder guiar esse processo de criar modelagens de acordo, modelagens e roupas, né? Eu falo de modelagem porque eu acho que a modelagem é a alma da roupa, mas fazer as roupas que caiam bem para essas mulheres que ainda são tão assim, pobres de opção, né? Que por mais que tenha melhorado e melhorou muito, 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 ainda tem muito que melhorar. Eu falo, assim, enquanto consumidora, né? Eu moro em Belo Horizonte, que é uma das grandes capitais do Brasil, e não é fácil de achar. Se eu for num shopping, é 1, 2 lojas, e olha lá. E assim, vamos e convenhamos, qual que é a porcentagem de pessoas acima do peso padrão, né? Eu nem gosto de falar isso, as pessoas que têm um corpo não padrão no Brasil, né? Quiçá no mundo. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é, assim, o pequeno empresário, eu acho que eu bato palma, porque essas pessoas estão fazendo o máximo que elas conseguem, e são elas que criaram, na realidade, esse mercado plus size no Brasil, e estão aí tentando fazer possível, e fazendo possível, e criando não só o mercado, mas a visibilidade para esse mercado. Porque o mercado já existe, né?
Só falta as pessoas reconhecerem que ele existe. Só que os grandes ainda... Eu acho que o Covid talvez ajude a gente, não sei. Porque como a economia vai retrair muito, talvez eles passem a olhar que esse mercado que não vai estar... ele está em aberto, ele ainda tem muito que crescer, porque mulher gorda, gente, não tem como você falar assim, não vou comprar roupa, eu preciso de roupa, não tem suficiente. Né? Fora a questão de desgaste, que estraga mais rápido calça, por exemplo. Então, assim, é um mercado que está aberto e que precisa de pessoas que não olhem só assim, vou aumentar a roupa número 44 para o resto, mas pensar que assim, eu vou adaptar essa roupa para o corpo da pessoa. Então, vão ter que fazer algumas alterações, sim. É lógico que roupa sob medida é bem melhor para cair perfeitamente, mas existem coisas que a gente pode fazer em termos de pensar um padrão que atenda melhor ao corpo da pessoa gorda, né? Assim, primeiro é olhar para ele, né? Eu acho que eu até me perdi, já falei tanta coisa que eu nem sei mais qual que era a pergunta, mas eu acho que o legal é que eu sinto que aqui, pelo menos no Senai de Minas, já está começando a ter um olhar voltado para a indústria nesse sentido, mas ainda é bem tímido, mas existe. Então, eu acho que é importante ser dito. E o Senai é fundamental nesse processo, porque o Senai ele está em todos os lugares, né? Às vezes a gente pensa, tem algumas escolas, pequenas escolas que já trabalham modelagem plus size, mas não tem a força que o Senai tem. Então, o Senai é a base para isso. É importantíssimo que ele olhe para esse público. O Senai, a gente tem aqui o Senai Moda de São Paulo também, aqui no Brás, que eles já se abriram para isso também. E é bom que os outros Senais estão fazendo a mesma coisa e estão vendo que isso que esse é um pouco importante, que vai sim movimentar a economia. Nós somos 116 milhões de usuários. Então, assim, existe uma necessidade tremenda dessas pessoas serem atendidas, né? Sim. E o Senai é fator, assim, importantíssimo nesse crescimento, nessa formação. Senais do Brasil inteiro assumindo essa responsabilidade de formação, de compreensão do mercado plus size, assim, meio caminho andado para a gente ter essa indústria crescendo, né? Pensando como indústria, o sob medida sempre é o ideal, mas não é o que acontece, né? Então a gente tem que pensar sempre mesmo como indústria. Rogério, me conta um pouquinho da sua experiência com isso. Qual bagagem você trouxe da universidade para depois entrar em mercado plus size? Então, Marcela, a bagagem que eu trouxe da universidade é bem, assim, bem básico, né? Assim, referente ao mundo plus size, como a Mari mesmo disse, e tu também colocou muito forte, eu aprendi no Senai, né? Então, tipo, os cursos que eu fiz e o pouco que eu aprendi de moda plus size, eu aprendi nos cursos de modelagem que eu fiz no Senai, nos cursos que eu fiz de especialização no Senai. Porque, assim, na faculdade em si, eu não lembro, né, de ter aprendido nada que seja referente a esse mundo. Então, é o que eu estou falando. Eu saí realmente da faculdade bem cru, né? Nós fizemos algumas matérias, alguns cursos referente a pessoas com deficiência, mas em nenhum momento a gente estudou a ponto de fazer assim, então vamos estudar a mulher gorda e vamos fazer um look para ela, hein? Sei lá, alguma coisa do tipo. Não houve esse olhar, né? E eu acho assim importantíssimo, não só o Senai, mas eu acho que todas as faculdades, todos os cursos que querem, né, que querem trabalhar com moda, deveriam pensar em fazer algo para esse público.
porque foi como tu mesmo falou, hoje são 116 milhões. E a tendência é crescer, é fato, entendeu? A tendência é aumentar. Então, por que não olhar para esse público diferente? Porque ainda a gente pensa dentro da caixinha a ponto de achar que o bonito e o que vai vender é aquela mulher magrinha que usa 40, 38, 36. Então, tipo, eu realmente, tipo, se eu não fosse buscar, se eu não fosse me desafiar entrando no concurso da BPS, eu também estaria dentro da caixinha, né? Então, tipo, o que me fez buscar e o que me fez realmente sair da caixinha, querer mais, foi o curso, foi o concurso, na verdade. Por mais que eu tivesse, que eu tive cursos, né, no Senai e tudo mais, mas não é algo que, tipo, e vamos ser sinceros, né? Nas aulas eles não falam assim, olha, vai para esse público, entendeu? Vai para esse público porque é o público que hoje precisa, é o público que tem essas necessidades e que tem essas dificuldades, porque foi como a Mari falou, por exemplo, eu e a Janice, nós não somos desse mundo. Então, se a gente não vai buscar conhecimento, se a gente não entra de cabeça, a gente não vai identificar esses problemas, entendeu? Porque, por exemplo, é muito fácil, eu acredito, que tanto para a Janice quanto para mim, ir em qualquer loja e comprar roupa. É muito tranquilo, entendeu? O que acaba sendo dificultoso é o nosso gosto, é o estilo. Mas para quem para as meninas que eu conheci, tanto no concurso e depois também no desfile que a gente fez em março, todas me disseram que tem essa dificuldade, que encontrar uma roupa que elas se sintam bem é difícil. Então, tipo, a bagagem que eu tive foi que eu realmente fui atrás, fui buscar. Então, eu realmente fiz o curso no Senai, fiz alguns cursos no Senai de modelagem. No concurso mesmo, né? Falando referente ao concurso, todas as minhas tabelas de moda plus size, todas eram números que, tipo, eu achei meio fictício. Eu falei, não pode ser. Quando eu comecei a fazer as modelagens para o concurso, eu falei, não pode ser. Tipo, tá pequeno, sabe? Tipo, como que tá muito padronizado, tipo, e não é assim. Eu acho que por mais que eu não conhecesse a mulher plus size, como hoje eu a conheço, mas eu tinha mais ou menos uma noção, né? Então, tipo, eu falei, não pode ser. E aí eu fui pesquisar, fui buscar, fui entender mais. Então, perguntei, chamei algumas amigas minhas, conversei com algumas amigas minhas que têm loja para esse público, e elas me falaram, Rô, realmente, a sua tabela tá muito fora. E detalhe, eu não tenho uma tabela, eu tenho tabela, não sei se hoje houve alteração, mas eu tenho tabela do Senai, eu tenho tabela da faculdade que eu fiz, eu tenho tabela dos cursos de costura que eu fiz. Então, tipo, e todas estavam muito iguais ali, os números eram muito parecidos. Às vezes alterava um ou outro. Então, tipo, para vocês terem uma noção, quando eu fiz os looks, eu fiz tamanho ao quadril, tipo 139, né? Tipo, o meu tamanho, a numeração 139 nas minhas tabelas está tipo 48. Então, estavam muito assim, muito diferente. E se eu não fosse buscar, se eu não fosse 58, perguntar, né? Como? 58, né? 58. Isso, exatamente, 58. Então, tá mais assim, 50, 52. Exatamente. Então, eu tive que alterar as minhas tabelas para eu usar as tabelas que eu tinha
eu usei 60 para servir num 50. 48, 50, 50. Exatamente, eu usei 60. Então, tipo, para vocês perceberem como que eles colocam, é tudo muito padrão, né? Então, eles veem o público plus size como eles veem o público comercial, né? Tipo, é tudo padrão. Então, tipo, vamos fazer para elas como são as outras. Elas se encaixem se elas quiserem, é mais ou menos assim. Se elas quiserem, elas se encaixem. Se não, não. Vai ser esse e ponto. Né? E aí é isso que você falou, Mário. Eu acho que cabe a gente entender e buscar mais isso. Né? Tipo, foi exatamente como eu fiz. O concurso para mim foi desafiador por isso, porque me fez sair dessa caixinha, né? E me fez ir buscar entender que realmente as tabelas não são reais, porque elas não são reais, né? Então, tipo, isso foi legal, porque aí quando eu cheguei no dia do concurso, porque a gente foi experimentar as roupas, as meninas, tipo, ficaram deslumbradas, porque elas falaram, foi como uma luva, encaixou, sabe? E eu as não conhecia, então, tipo, isso que foi o mais interessante, né? Então, e aí, no entanto, que assim, eu chamei uma amiga minha e ela me disse que usava 52. E quando eu coloquei, quando ela veio experimentar a roupa, não serviu. E eu estava usando a tabela 52. Falei, não, eu estava usando, na verdade, 56. E não serviu nela que usava 50. Eu falei, como assim? Não pode ser. E aí eu falei, ela falou, mas eu uso tipo 140 de quadril, meu quadril é 140. Aí eu falei, não, gente, tem alguma coisa de errado. Então, sabe? Então são essas coisas que a gente precisa identificar, que a gente precisa buscar. E eu acho que a gente, como designer, sabe? Como estudante dessa área, a gente tem que entender. E foi como a Mari falou, a gente precisa olhar, sabe? A gente precisa estar ali, estar dentro para poder entender e perceber que cada corpo é de um jeito, né? E quando a gente fala, por exemplo, fazer sob medida, às vezes é bem complicado, né? Imagina fazer sob medida para todo mundo é difícil, né? Complicado. Então, o certo é realmente a gente entender, buscar esse entendimento do que realmente é esse mundo e procurar fazer realmente roupas que são legais, que não as deixem, tipo, como foi como você falou, algumas gostam, são tradicionais, gostam de roupas mais tradicionais, mas outras não. Eu acho que a cada dia que passa, a mulher ela quer se identificar mais, ela quer se sentir bem, ela quer usar um decote maior, um decote mostrar o braço, e isso é legal, e tem que ser para todas, não só para uma parte, não só para uma porcentagem dessas mulheres. Eu acho que todas que querem mostrar, elas devem mostrar, porque elas se sentem bem, né? Então, isso eu acho legal. Eu acho que cabe a gente, enquanto estudante, enquanto designer, enquanto quem realmente veste esse público, cabe a gente a entender e fazer isso, né? Porque o público está aí. A sede delas em buscar essas roupas está aí. E a gente está do outro lado fazendo o quê? Né? Então a gente também tem que suprir isso, a gente também tem que buscar, tem que entender e tem que fazer realmente elas se sentirem, elas entrarem numa loja ou elas entrarem tipo em contato com qualquer um de nós e falar assim, olha, eu sou assim, eu gosto de usar assim, e realmente, quando a gente entregar ou ela entrar naquela loja, ela olhar aquelas roupas e falar, é isso que eu quero, é isso que eu busco. Né? Eu acho que cabe a gente fazer isso. Então, para mim, o desafio é exatamente esse, sabe? Tipo, entender mais a cada dia e buscar mais e me enfiar de cabeça nesse público, que é esse que é o desafio e eu acho que é isso que é bacana. Né? Legal. É isso. Janice, você, conta pra gente a sua
experiência. Eu queria complementar um pouco o que a Mariana estava falando, que eu acho que uma das grandes dificuldades da gente tentar fazer uma tabela de medidas e colocar esse público todo como se todo mundo plus size fosse a mesma coisa, só que o público plus size tem vários pequenos nichos dentro dele. Tem o plus size jovem, tem o plus size mais adulto, tem o plus size mais descolado, tem diversos públicos dentro desse nicho. E o interessante seria a gente colocar sempre partindo das medidas conforme silhueta, conforme o tipo de corpo, e como se a gente ignorasse que toda mulher plus size tem um tipo de corpo diferente, que não é todo mundo oval, que tem a mulher plus size com a silhueta triângulo invertido, tem a mulher ampulheta, e isso é muito prático na moda casual, na moda normal dos tamanhos padrões, que a gente coloca porque é ampulheta partindo do M para os demais tamanhos. E no plus size não tem isso, porque o corpo mais gordo, ele não vai ser todo um tamanho, ele vai ter uma medida de busto e outra medida de quadril. Dificilmente a pessoa vai ser 100% parelha, vai ter quem é a silhueta ampulheta, vai ter quem não é, e isso eu acho que é o ponto de partida para a gente conseguir ir para um caminho de padronização das medidas. Mas é importante lembrar que o sob medida é sim mais prático de fazer para o plus size, mas o custo dele é muito mais alto. Então a padronização é muito importante. Querendo ou não, a indústria ela tem que trabalhar com quantidade e tempo de produção. Então colocar o plus size só no sob medida é impossível e inviável. Exatamente, não tem condição. Dentro da universidade eu percebi bastante, eu consegui fazer o meu TCC todo no plus size e foi uma coisa que, assim, foi incrível, porque eu pude estudar o mercado, estudar o público. Eu acho que o que mais me ajudou foi, com certeza, conversar com as pessoas do público, porque eu não sou uma pessoa plus size, eu não uso o tamanho plus size, então eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei aonde a roupa aperta, eu não sei aonde normalmente folga. Então, foi conversando com as pessoas para tentar entender realmente as necessidades delas. E eu percebo que, talvez, na parte dos professores, Tá sem som? Eu não tô vendo ela, não. Vou avisar Eu acho que deu problema na internet dela. Eu acho que sim. Bom, enquanto isso, eu queria que vocês falassem como que vocês veem qual é a maior dificuldade dessa transição? Quando você vem daquelas medidas padrões, né, até 42, né, elas são certeiras, né? Você pegou aquilo, uma menina vestiu e caiu praticamente como uma luva. Claro que sempre a industrial sempre vai ter um ajuste, porque isso é quase normal. Mas qual é o principal desafio dessa transição? Quem sai dessa tabela quase perfeita, né, do corpo, vai cair ali naquele corpo, vai cair como uma luva e entra nesse desafio de ter que fazer 58, 60. Eu acho que talvez encontrar qual que é a distância de um número para o outro a partir do 46, né? Assim, de quanto em quanto que a gente deve mudar a relação cintura, quadril e busto, né? Que são as principais medidas. E principalmente porque a gente nota que algumas tem a questão da barriga, né? Que nem toda mulher plus size tem uma barriga. Às vezes tem umas que tem barriga, mas tem uma cintura. Então, eu acho que talvez essa tendência que a gente tem vendo agora de etiquetar, colocando assim a cintura e não o tamanho, seja uma solução para as mulheres saberem que aquela roupa veste ou não. Porque, às vezes, se você colocar os 50, 52,
isso não se, como não existe uma tabela única no Brasil, né? Acho que nem no mundo, talvez se a gente começar a adotar, falar que a roupa veste, por exemplo, a cintura de 98, depois cintura 120, não sei, e colocando pelo tamanho de cintura e quadril, por exemplo, nas calças, né, nas roupas de baixo, e fazer as marcações, porque é maior, né? Depois, geralmente, a gradação padrão vai de 4 em 4, sei lá, 8 em 8, só que quando chega no plus size, vai quase de 10 em 10, 12 em 12 centímetros. Então, é diferente. Mas o que eu acho mais desafiador, na realidade, é porque a gente está trabalhando com a indústria, então tem que ser padrão, né? A gente tem que criar um padrão. Mas é porque o plus size tem duas questões assim que influenciam muito no caimento. Uma é a cintura e a barriga, porque tem gente que tem, e tem gente que tem barriga, mas tem a cintura mais fina. E o peito. Não é toda mulher plus size que tem peito grande, apesar de ser a maioria. Então, às vezes, as meninas têm muito problema, porque o busto é menor, né? Aí fica aquela coisa desengonçada. Por isso que eu acho que talvez, se a gente começasse a pensar as peças, né? O vestido vai ser sempre um pouco mais problemático, mas pensar as peças pelas medidas básicas de busto, cintura e quadril e passar a colocar até quanto que ela veste, assim, por exemplo, esse aqui veste até 1,20 m de quadril, esse até 1,30 m, 40 m, talvez fosse mais fácil das pessoas, principalmente comprar online, né? Assim, para ela saber se entra ou não entra. Legal. Eu penso nisso. Janice. Oi, desculpa, gente, acabou a bateria. Continua da onde você parou. Sim. Eu me perdi um pouco aqui. Mas eu estava falando que eu acho que a grande dificuldade da faculdade ensinar isso para as pessoas é que, primeiro, que eu acho que deveria ser uma disciplina obrigatória o plus size, porque é uma modelagem diferente. E, segundo, que os professores têm um pouco de medo por também não estarem capacitados a orientar. Então, como é que eles vão orientar um aluno a alguma coisa que eles também não sabem? Então, uma coisa que a gente tem que começar agora para evoluir lá na frente, assim. A gente tem que começar a ensinar agora para a gente ser profissional capacitado e saber ensinar os nossos alunos lá para frente. E a dificuldade de conseguir materiais, inclusive o manequim de molagem é mais difícil de conseguir do que o manequim em tamanho normal. Cursos de modelagem plus size são raríssimos, então as pessoas que ensinam modelagem plus size merecem muita atenção, merecem ter voz. Eu acho que são pequenas coisas que vão definindo o mercado. E eu acho que, inclusive, marcas apoiando essa causa, marcas grandes, pessoas com bastante nome, bastante dinheiro, que tenham essa capacidade, essa estrutura de estarem incentivando projetos e incentivando pessoas a trabalhar com isso. Bacana. Acho que é isso. Eu tinha perguntado aqui para a Mariana e para o Rogério qual é a principal dificuldade dessa transição. Você trabalha sempre com aquela tabela padrão até 42, né? Que dificilmente dá errado, né? Você produz, coloca na pessoa, cai como uma luva. Qual é o principal desafio que você vê quando você passa a produzir plus size? Eu acho que o principal desafio de produzir a roupa plus size, diferente da roupa padrão, da roupa de tamanho 40, tamanho M, eu acho que é essa proporção de diferentes manequins e diferentes formatos de corpo. Eu acho que o corpo ampulheta é muito simples para tu colocar no tamanho M. No tamanho plus size, a nossa anatomia não é 100% perfeita, ela não vai ser simétrica, ela não vai ser parelha. Então, a gente vai ter corpos de diferentes formatos. Então, essa questão do formato do corpo é o maior desafio, na minha opinião. Bacana. E você, Rogério, qual é o principal desafio para você? Então, complementando o que as meninas disseram, é exatamente essa questão da silhueta, né? Do corpo. Porque
foi o que a Mari falou. Às vezes, a maioria, eu percebi, né, pelo menos desde quando eu comecei a trabalhar com esse público, eu percebi que, assim, a maioria tem cintura, né? Então é uma cintura fina, aí, às vezes é um quadril mais largo, e aí sem busto, busto extremamente pequeno, então assim, então o desafio é exatamente entender essas questões, essas proporções, né? Porque foi o que a Janice disse, no tamanho M é muito mais fácil e muito mais menos trabalhoso fazer um corpo ampulheta, né? No plus size é muito mais complexo, porque tem essas questões do busto ser menor, a cintura ser fininha, e aí o quadril ser largo. Então, tipo, tem essas questões que é um desafio para a gente. E que com o estudo dessas tabelas, dessas modelagens, a gente consegue identificar esses corpos e aí a gente consegue, por exemplo, enquanto indústria, né, enquanto indústria e comércio mesmo, vamos colocar assim, eu acredito que consiga entender melhor esse corpo e trabalhar melhor esses padrões, essas silhuetas, esses corpos que a gente, esses desafios que a gente tem, né? Então, para mim, realmente, o desafio maior foi esses, esses corpos diferentes que eu encontrei, né? E que realmente foi bem legal, porque me trouxe esses conhecimentos, entender melhor isso, né? Então, por exemplo, as tabelas, querendo ou não, normalmente elas são padronizadas. Então, tipo, sempre há aquele cálculo de que a cintura, então, tipo, vamos supor, uma cintura tamanho 90. Então, tipo, o quadril não vai ser muito maior do que a cintura. Então, tipo, sempre tem essas questões, né? As tabelas sempre elas são feitas assim, desta forma, porque o público M, o público P é mais ou menos isso, né? Então, raramente você vai pegar um público que usa tamanho 36, que a cintura é extremamente fina e ela tem um quadril muito largo. Não vai ser assim. Então, e já no plus size tem isso, né? Então tem essas questões das mulheres terem a cintura fina e um quadril mais largo. Então o desafio é entender exatamente esses corpos, né? É a gente trabalhar e buscar esse entendimento e ver que cada corpo tem um formato diferente. Esse para mim foi um dos maiores desafios. Eu acredito que é esse o desafio, na verdade, de todo designer, de todo modelista. Eu acho que isso, inclusive, é uma das barreiras para o público plus size, né? Eu acho que essas questões é que causam um certo receio nos modelistas, nos designers em fazer roupas muito, sei lá, diferentes, às vezes com os recortes mais detalhados, enfim, algumas coisas mais trabalhadas. Eu acredito que seja isso, né? Eu percebo muito isso, pelo menos com alguns que eu conversei, que não trabalha com o público plus size, eles me disseram que são esses os problemas, sabe? São esses os desafios, entender esses corpos. E isso, querendo ou não, acaba sendo para o mercado, eu acredito, também um desafio muito grande. E faz com que as grandes marcas elas não trabalhem essas questões, né? Elas não busquem entender isso e acaba colocando, vamos dizer assim, esse público um pouco de lado, sabe? E aí foi como eu falei até anteriormente, eu acho que aí cabe a gente a trazer isso, né? E mostrar que, na verdade, se basta entender melhor isso que consegue se fazer como qualquer outro, né? Eu acho que o desafio é esse. Sim. A notícia... Marcelo, Oi.
Você me permite deixar uma pergunta? Na verdade, nem é só um questionamento para todo mundo, que eu não tenho a resposta. Mas eu penso que a gente não, como a gente está aqui discutindo uma quebra de padrão, eu acho que também caberia a gente discutir uma quebra de padrão de como lidar com as coisas. Então, será que é uma questão que eu tenho refletido, até a Janice falou uma coisa nesse sentido, que eu não tenho resposta, mas será que também a gente não poderia adotar para o público plus size uma tabela diferente que combinasse tamanho com biotipo? Então, por exemplo, nós, enquanto designers também, criar uma roupa já pensando no biotipo triângulo invertido e a modelagem ser apropriada para esse corpo, que já tem mais ou menos uma proporção que a gente consegue imaginar, né? E aí, criar uma roupa ampulheta, criar uma roupa, deixa eu ver, oval. Então, assim, na hora da criação também, levar em consideração esse corpo e marcar na etiqueta. Eu tô aqui, não tô dando como resposta, mas estou falando, será que não é um caminho para a indústria? Porque, de fato, são corpos tão diferentes, mas será que nós que somos designers, nós que somos modelistas, nós que somos quem propomos as coisas para o público, né, e que estamos aqui na função de pensadores, será que para resolver esse problema que é real de tabela para corpo plus size, a gente também não tem que adotar uma nova postura, uma nova forma de pensar essas soluções, sabe? Então, assim, eu não estou falando como uma solução pronta, mas que talvez o caminho fosse a gente adotar um pensamento nesse sentido, que talvez a mulher plus size sim precise de uma tabela diferente, com variáveis diferentes, né? Que óbvio que seriam boas também para as mulheres padrão, mas para a mulher plus size é quase que fundamental para vestir bem. Então, eu deixo esse questionamento para todo mundo. Não tenho resposta, mas eu acho que talvez esse seja um caminho para a gente pensar. A notícia boa que eu tenho para dar é que a gente acabou de fechar uma tabela da ABNT, já colocando os 3 principais biotipos, como você está falando. Ótimo, excelente. Eu acredito que ela deve demorar um pouquinho mais agora para ficar disponível em função das prioridades, né? Agora com a questão do Covid, que tomou todas as atenções, então eu acredito que deva demorar um pouquinho mais para sair. Mas eu acho que antes do final do ano a gente já deve ter essa tabela publicada. Ela ainda vai para consulta pública, né? Mas depois ela já vai ficar, acho que 60 dias em consulta pública e depois já vai para publicação. Mas inclusive já era para ter acontecido, mas em função de que as prioridades todas mudaram, mas isso já está acontecendo. Inclusive, nós conseguimos fazer uma mudança bem significativa nas tabelas, aumentando a proporção e diminuindo a numeração, porque sim, numeração é uma coisa importante na cabeça das pessoas, né? Não importa o quanto a pessoa se aceite ou se olhe, se ache maravilhosa, ela não quer que alguém pegue uma etiqueta, pegar uma etiqueta e 70 ou 74, né? Ela é o menor número possível. Isso mexe realmente com a cabeça das pessoas e a gente conseguiu fazer uma tabela que contemplasse essas duas, tanto o tamanho de corpo, né, com o biotipo das pessoas. Então, acho que assim, são três biotipos, mas acho que daí a gente já consegue referenciar os outros tipos de corpos, né? São 89 biótipos que nós temos no Brasil, então é muito biótipo para ser contemplado, né? Mas são 5 principais e são três assim que a gente conseguiu identificar que são muito mais usuais em mercado plus size. Então, acho que vai ser bem interessante para a gente começar a trabalhar com essa tabela e também testar, né? Porque eu acredito que ela também não seja definitiva e resolva tudo. Mas é um parâmetro para a gente conseguir trabalhar de uma maneira mais realística, né? E aí sim, cada um vai conseguindo pegar o seu problema e colocando ali e encontrando realmente os problemas que precisam ser solucionados a partir daí. Mas eu acho que a gente já teve um grande salto, um grande progresso, né? Que a gente não tinha antes uma tabela.
que valesse a pena disponibilizar e falar, puxa, essa daqui é uma tabela real. Não existia isso. Agora a gente ela já está quase nascendo, aí vai ser muito bom para todos nós. E eu acho, assim, muito importante o depoimento de vocês, eu acho que é muito valioso, eu acho que vocês deram dicas importantíssimas, né? E tem alguém perguntando falando, deixa eu ver, tem uma pergunta da Jaqueline, que ela disse que se inscreveu para o concurso desse ano e ela quer saber se vai acontecer. Vai acontecer sim, viu, Jaqueline? As datas serão todas alteradas em função da realidade que a gente está vivendo, mas nosso projeto era ter 2 concursos esse ano, um no primeiro semestre e um no segundo semestre, mas infelizmente isso vai ser alterado para o próximo ano. Esse ano nós teremos um único, né? E então podem se inscrever, bit.ly Talento Brasil, ou pode entrar nas redes sociais, Talento Brasil Moda Plus Size, então ali já tem um direcionamento para as inscrições, para os editais, tá bem interessante também. O tema também é muito legal, não sei se vocês já viram, inclusive, tem um tema bem interessante para esse concurso, e vai acontecer só um esse ano. Não vai ter, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer 2 edições, mas vai ser perfeito, vai ser maravilhoso também dessa forma. E eu quero falar, né, o meu depoimento. Quando eu recebi o trabalho de vocês, né, todos os trabalhos que eu recebi, foi extremamente emocionante para mim. Eu compartilhei isso com algumas pessoas e cada projeto que eu ia abrindo, que eu ia vendo uma coisa tão linda, cada um no seu formato, cada um dentro daquilo, do seu segmento, daquilo que imagina para o seu público, mas eu fui vendo cada projeto que a gente percebia que foi trabalhado, que foi estudado, que foi pensado, né? Os temas foram maravilhosos, muito da padronagem criada de acordo com a temática, né? Então, assim, eu fiquei extremamente emocionada com a qualidade dos trabalhos que eu recebi. E foi muito difícil para mim, né? Ainda bem que tinha um júri, mas foi muito difícil para mim selecionar os 12, porque tinha trabalhos lindos, tinha trabalhos muito incríveis. E assim, eu esperava que ia ser projetos de alto nível, mas me surpreenderam, assim, muito. Foi muito superior do que aquilo que eu imaginava, porque os projetos foram todos de altíssimo nível. Então, eu pensava, puxa, as pessoas vão colocar, talvez tenham muitos problemas de modelagem, mas as modelagens ficaram lindas, ficaram perfeitas, assim, vocês são maravilhosos. Então, eu tenho muito orgulho de ter realizado esse concurso e de ter recebido esses trabalhos de vocês. Eu tenho certeza que vocês serão referências, poderão dar aulas, poderão ser professores. Eu tenho certeza que vocês vão abrir um caminho aí para ensinar outras pessoas, para passar para outras pessoas a experiência que vocês têm, o conhecimento que vocês têm, e podem ter certeza que o trabalho de vocês está de altíssimo nível. Lindo, maravilhoso, então, todos ficaram muito lindos, mas principalmente usuais, sabe? As pessoas podem colocar e se sentir bem. Essa foi uma grande referência de todos os projetos. Vocês sentiram isso quando vocês chegaram com as roupas para os modelos, todas elas ficaram surpresas com o caimento que a roupa tinha, como que aquela roupa servia e ficava muito bem. Não era uma roupa que cobria o corpo, não, era uma roupa feita para o corpo dela. E assim, vocês não conheciam as modelos, não tiveram nenhum contato, foi assim, a pessoa chegou ali na hora e vestiu a roupa de vocês e ficou muito maravilhoso. Todas elas adoraram, vocês viram essa experiência que foi muito maravilhosa. E assim, eu tenho muito orgulho de cada trabalho que vocês fizeram. E eu tenho certeza que vocês vão ter um caminho assim incrível no mercado plus size, tanto pessoalmente, tanto como marca,
quanto como ensino. Eu acho que vocês devem se colocar nesse papel de educadores, porque vocês têm uma experiência que pouca gente de mercado tem. E esse é um impeditivo para o mercado também crescer, porque existem poucas pessoas com experiência de mercado. Então, às vezes, uma empresa, até uma grande empresa, às vezes ela quer crescer no mercado plus size, né, nesse segmento, mas ela não consegue mão de obra que compreenda dos desafios de fazer mercado plus size. E às vezes ela pensa que, não, também vamos só aumentar aqui, e erra a coleção, tem que tirar a coleção, erra de novo, né? E como a gente viu acontecer com algumas empresas. E eu acho que eu aconselho, assim, eu acho que vocês devem se dedicar a essa questão da educação, que seria muito importante. Porque vocês têm apesar do pouco tempo, vocês tiveram muita dedicação e essa experiência vai ser muito importante para outras pessoas. Então, eu acredito muito que essa parte educacional vocês deveriam entrar nela e para poder formar outras pessoas com a experiência de vocês, que vai ser muito útil para o mercado. Bom, gente, eu quero que vocês façam as suas considerações finais, né? Falando agora também para essas pessoas que estão entrando em mercado plus size, ou mesmo esses novos participantes do concurso, o que vocês têm para dizer para eles? O conselho que vocês dão, né? E já se despedindo. Difícil. Quem começa? Rogério, você primeiro. Sempre foi as meninas. Tá bom. Bom, eu super indico participar do concurso. Eu acho que é algo que realmente faz com que a gente cresça, né? Como eu cresci, eu acho, participando desse concurso, e não só eu, né? Eu acho que todos os que participaram, eu acho que foi algo muito grandioso para todos. Então, eu realmente indico, participem. Quem puder, né, se desenrole. É difícil, mas é algo muito gratificante a gente poder entender mais desse público. É um público que está aí, né, e que depende muitas vezes da gente para poder se sentir bem, estar bem. Então, eu acho que isso vai fazer com que a gente cresça, né? Então, tipo, foi muito bom para mim, enquanto profissional, enquanto pessoa, participar do concurso, aprender mais desse mundo, conhecer essas pessoas que para mim foram maravilhosas. Eu conheci não só os estilistas que estiveram comigo na final, a Marcela, mas as modelos se tornaram amigas. Então eu acho isso muito legal, que eu acabo aprendendo com elas todos os dias. Então eu acho isso muito bacana. E é isso, eu acho que assim, busquem conhecer mais esse público, busquem aprender mais e realmente vamos movimentar esse mercado, movimentar esses estudos, movimentar essas faculdades para que elas tenham um olhar diferente, né, para esse público. Eu acho que assim, quando a gente fala do público plus size, da moda plus size, a gente também estende para outros públicos que a gente sabe que também tem dificuldade, como pessoas com deficiência, né? Então, tipo, a gente sabe que também tem outros públicos que tem dificuldade. Moda, são inclusive, em geral, né? Exatamente, são públicos que passam, sabe, por dificuldades que, assim, a gente não imagina. Então, eu acho que depende da gente buscar abrir realmente esse mercado, mostrar para a gente, principalmente, mas também mostrar para eles, inserir, sabe, incluir, na verdade. Eu acho que a palavra é inclusão. E é muito bacana. A gente ouve muito falar disso, a gente hoje, vamos colocar assim, está na moda falar disso, mas até onde realmente isso está acontecendo?
né? Até onde realmente isso acontece, o que realmente se faz para incluir as pessoas. Então, e aí eu acho que depende da gente buscar, fazer, depende de mim, depende da Janice, depende da Mari, depende da Mar, eu acho que depende de cada um que está aí buscar mais, né? Então, foi muito bom esse concurso, espero continuar aprendendo e continuar, tipo, eu acho que a cada dia eu tenho crescido mais, tenho aprendido mais. Eu acho muito importante o trabalho da Marcela junto à BPS, porque foi o que ela falou, não é fácil, né? Mas essa tabela de medida já é uma conquista, e eu acho que para o público é uma conquista grandiosíssima. Então, a gente que participou desse concurso e que entrou no mundo meio assim, né? O que eu faço agora, eu acho que essa tabela ajuda muito. Então, é muito bacana, sabe? Então, eu agradeço de coração. Foi muito bom mesmo participar e é muito bom poder dividir essa experiência com vocês. E espero aí que daqui para frente não tenha algumas divisões que a gente vê, algumas segregações que a gente vê e que a gente possa realmente usar o mundo da moda, usar a moda realmente de uma forma social também, sabe? Que a gente possa poder usar a moda para transformar a sociedade, para transformar as pessoas. Eu acho que só depende da gente para isso. Né? Então eu agradeço mais uma vez, muito obrigado mesmo, e espero estar junto aí com vocês. O que eu puder, estou aqui. E claro, se eu precisar, eu vou chamar. Né, Marcela? A Marcela me conhece. Né? A Marcela me conhece. Marcelo, o que eu faço? Então, muito obrigado por tudo mesmo, gente. Agradeço de coração mais uma vez. E participem do concurso, vale muito a pena. Muito mesmo. É isso. Só complementando o que o Rogério estava falando, o recado que eu tenho para dar para essas pessoas que têm vontade de trabalhar com público plus size, que têm vontade de estar participando do concurso, participem, por favor, que o mercado precisa de gente, o mercado precisa de pessoas com esse interesse, com essa vontade. E se desafiem, não é fácil estar lá participando, é bastante trabalho, é bastante coisa, mas é muito recompensador estar lá. Vale muito a pena ir. Vale muito a pena conhecer as pessoas. Eu fui muito bem recebida no concurso, foi uma experiência incrível para mim. Era um período que eu estava fazendo meu TCC, que eu estava no final da faculdade, era bem corrido e mesmo assim eu fui lá, eu participei e valeu muito a pena, a experiência foi maravilhosa. Tá lá, conversar com as modelos, ver as modelos vestindo as peças que eu fiz, foi uma experiência assim indescritível. E o pessoal lá, todo mundo é muito legal também, todo mundo muito receptivo. A Marcela é super atenciosa, sempre que a gente chama no WhatsApp, ela responde super atenciosa, então não é por falta de informação nem nada. A pessoa que tem a vontade de trabalhar com isso, é só se desafiar, ir lá que consegue, não é impossível, e a gente está aí para isso. Eu também fico à disposição, quem tiver dúvida de qualquer coisa, inclusive de modelagem, sobre o concurso, qualquer coisa, eu também me disponho aí a estar ajudando, se alguém precisar. Foi difícil fazer a modelagem, mas é tudo com prova, com trabalho, com estudo, e a gente chegou lá, né? E eu acho que é isso, agradecer a oportunidade de ter participado, para mim foi uma experiência muito legal. E de estar aqui passando isso para vocês também é muito bom. Bom, então, obrigada. Assim, complementando todo mundo, né? Assim, foi muito legal participar. Eu acho que é rico demais. Você aprende muita coisa. No final, você quer mudar toda a sua coleção, tudo bem. Depois que você já terminou, você vê coisas que você poderia ter feito mais legal, mas o tempo não deixa. Mas eu acho que o conselho que eu daria é seja ousado. Faça tudo que você quiser fazer, tudo que nunca foi feito, vai e faz, porque independente do resultado final, você vai aprender muito no processo e você vai estar mudando
o olhar do outro também, sabe? Porque a gente precisa de frescor, a gente precisa de pessoas propondo coisas diferentes. Então, seja ousado, faça do jeito que você quiser, tente ideias novas, porque o mercado plus size precisa também desse respeito de poder ter coisa nova, não precisa ser só o que já existe. Então, é um espaço para isso, para você moldar o futuro, você mudar o que existe, você propor alguma coisa para você ser ouvido. E a gente vai adorar escutar sua voz, porque é muito legal ver o trabalho do outro, assim, ver o que a pessoa tem para dizer. Então é isso, boa sorte, participe. Gente, muito obrigada por vocês terem topado ter essa conversa comigo hoje aqui. Né? Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para quem pôde assistir. A live vai continuar disponível, tá? No nosso canal no YouTube, da Associação Brasil Plus Size. Então, assim, eu tenho certeza que ao longo do tempo, muita gente vai consultar isso para poder consultar esse material para poder compreender, para poder entender mais do mercado plus size. Eu acho que vocês falaram coisas aqui importantíssimas e muito inspiradoras e importantes para quem modela também, para quem está querendo entrar nesse mercado plus size. Mais uma vez eu digo, meninas, menino, partam para a questão educacional, porque é muito importante vocês disseminarem aquilo que vocês já aprenderam, e existe esse caminho, vocês mesmos sabem a necessidade dessa educação, e vocês têm tudo para ser esse educador, né? Cada um numa região. A Janice está lá no sul, a Mariana lá em Belo Horizonte, e eu sempre questiono, né, que Belo Horizonte tem uma moda maravilhosa, incrível. Eu acho assim, a moda de Belo Horizonte é uma das mais lindas do Brasil, em tudo, mas quando chega em moda plus size, é muito feijão com arroz ainda. Sim. E Belo Horizonte também precisa entrar nessa moda maravilhosa também plus size, né? Porque é tudo lindo. Então vamos ter que estender isso para o mercado plus size também. Acho que você é responsável por isso, Mariana. Acabei de te eleger. Tentarei, farei tudo o meu alcance. Embaixadora do mercado plus size em Belo Horizonte. Né? Que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Eu sei que é um desafio todo o tempo, às vezes é um desafio com as marcas, é um desafio porque as pessoas têm que parar e realmente estudar. Eu já passei por essa experiência muitas vezes também, de deixar um trabalho, às vezes com uma modelista muito boa, muito renomada, e às vezes explicar para ela, olha, eu quero fazer minha moda é plus size, eu gostaria que você trabalhasse dessa forma, e muitas vezes elas ficam muito ofendidas. E falam, olha, eu sou modelista há 30 anos, eu sei fazer isso. E aí vocês passam um tempo, ela te liga e te chama e fala, olha, eu não tenho realmente, eu não consigo fazer o que você está falando. Eu não tenho tempo de parar para estudar, né? Eu tenho muito trabalho. Então, assim, é realmente as pessoas reconhecerem que é trabalhoso, é diferente, é reestudar, é reaprender, né? E a gente sabe que na indústria da moda é muito dinâmica, né? A gente trabalha por coleções, por temporadas, e quando as coleções chegam, tudo tem que ser rápido, não dá para você parar um mês ou 2 meses para estudar aquilo, para fazer uma coleção diferente. Então, a gente reconhece essa dificuldade. Então, quando a gente tem pessoas que já têm essa habilidade, né, eu acho que vocês têm tudo para repassar isso, né, para mostrar que vocês têm um valor de mercado, um valor altíssimo, porque esse profissional ele é escasso, tem muito pouco no mercado. Eu acho que vocês têm um caminho aí precioso. Muito obrigada. Eu quero contar com vocês outras vezes. Eu acho que a gente ainda vai ter um período longo de quarentena. Quero que tenham os outros participantes também. A gente vai se organizar para outras lives com eles, e vocês são super convidados todas as vezes. Olha, assim, gratidão, muito obrigada por vocês terem estado conosco. Eu que agradeço. Beijo para vocês, gente. Tchau, tchau. beijo.